A história do profeta Elias no deserto nos leva a um dos momentos mais humanos, mais intensos e mais dolorosos de toda a narrativa bíblica. Depois de uma grande vitória espiritual no Monte Carmelo, depois de enfrentar os profetas de Baal diante de todo o povo e ver o fogo do Senhor cair do céu, Elias entra num cenário que muitos não esperariam. O profeta corajoso, firme e ousado agora, aparece fugindo, cansado, com medo e profundamente abatido. E é justamente isso que torna essa história tão importante para nós. Porque ela mostra que até um servo fiel, usado por Deus, pode chegar a um ponto de esgotamento tão profundo que já não consegue enxergar com clareza, já não encontra forças para continuar e sente o peso da alma como se tudo tivesse desmoronado por dentro. Antes desse deserto, Elias já vinha atravessando dias de enorme pressão. Ele se levantou em Israel num tempo de apostasia, quando Acabe reinava e Jezabel fortalecia o culto a Baal na nação. O povo estava dividido. A idolatria havia invadido a terra. A fidelidade ao Senhor parecia cada vez mais sufocada. Foi nesse cenário que Elias apareceu como voz profética, anunciando a seca, confrontando o pecado, sendo sustentado por Deus em tempos de escassez e, por fim, enfrentando os profetas de Baal no Carmelo. Ali aconteceu uma das cenas mais marcantes das Escrituras. O Senhor respondeu com fogo, o povo viu, e parecia que uma grande virada estava começando. Mas a história não seguiu como Elias talvez imaginasse. Depois daquela vitória, Jezabel manda uma ameaça de morte. E o mesmo homem que enfrentou uma multidão agora foge para salvar a própria vida. Elias vai para o deserto, caminha sozinho, senta-se debaixo de uma árvore. E ali, no limite do cansaço físico, emocional e espiritual, pede para morrer. A Bíblia não esconde essa cena, não suaviza a dor, não tenta proteger a imagem do profeta. Ela mostra um homem de Deus exausto, assustado e esvaziado por dentro. E é exatamente por isso que essa passagem é tão necessária, porque ela revela que o abatimento profundo, o medo e a vontade de desistir não são assuntos estranhos à palavra de Deus. A Bíblia olha para isso de frente. E o mais impressionante é que, nesse momento, Deus não abandona Elias. O Senhor não começa com uma repreensão dura. Não começa esmagando um homem que já está no chão. Não começa exigindo força de quem já chegou no limite. Deus começa com cuidado. Ele dá descanso. Ele dá alimento. Ele dá tempo. Ele fortalece Elias para continuar a caminhada. Depois fala com ele. Corrige sua visão. Mostra que ele não está sozinho. E o conduz novamente para a missão. É por isso que essa história vale tanto a pena ser conhecida. Esta é a história sem filtros, completa da jornada de Elias no deserto. Fique até o final e você será transformado pela palavra de Deus. A jornada começa agora. Nos dias em que Elias surge na história bíblica, Israel não estava apenas vivendo uma fase ruim. A nação estava mergulhada em uma degradação espiritual profunda. O reinado de Acabe não foi apenas mais um governo fraco ou politicamente confuso. O texto de 1º livro dos Reis, capítulo 16, versículos 30 a 33, faz questão de mostrar que havia ali um avanço deliberado no mal. Acabe fez o que era mal perante o Senhor mais do que todos os que foram antes dele. Como se já não bastasse andar nos pecados de Jeroboão, ele ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a servir a Baal e a adorá-lo. Levantou altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria, e fez também um poste ídolo. O quadro é grave. O pecado já não está apenas espalhado entre o povo, ele é patrocinado pelo trono. O governo da nação se torna plataforma para a idolatria. A autoridade que deveria conduzir Israel ao temor do Senhor agora legitima oficialmente a rebelião contra ele. Esse detalhe é importante porque o drama de Elias não começa com a ameaça de Jezabel no deserto.
O peso que depois cairá sobre seu coração começa muito antes, num ambiente em que a fidelidade a Deus parecia cada vez mais sitiada. Israel era o povo da aliança. Era a nação que conhecia a história do Êxodo, a lei, os profetas, a memória dos atos poderosos do Senhor. Mas agora esse mesmo povo estava sendo seduzido por um culto rival, por uma religião que prometia fertilidade, prosperidade e segurança, mas que na verdade afastava a terra do Deus vivo. E no centro dessa contaminação estavam Acabe e Jezabel. Ele, um rei fraco diante do mal. Ela, uma rainha forte na promoção da idolatria. Juntos, não apenas pecavam, eles moldavam a cultura espiritual da nação. É nesse cenário que Elias aparece. E a própria forma como ele entra na narrativa já mostra o tipo de missão que lhe foi dada. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1, não nos entrega uma introdução longa sobre suas origens, nem uma construção gradual de sua figura. O texto simplesmente diz: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A entrada de Elias é abrupta como um trovão num céu carregado. Ele surge com a autoridade de quem está diante de Deus e fala em nome dele. E a palavra que traz não é leve, é juízo. A seca anunciada por Elias não é um ato aleatório. Ela atinge exatamente o coração da mentira de Baal. Na mentalidade pagã daquela região, Baal era associado à fertilidade, à chuva, à produtividade da terra. Quando Elias declara que não haveria orvalho nem chuva, senão segundo a palavra do Senhor, o que está acontecendo é um confronto direto entre o Deus de Israel e o falso Deus que havia tomado espaço na nação. O Senhor está mostrando que a vida da terra não depende de Baal. A chuva não cai por causa do ídolo. O céu se fecha ou se abre pela palavra do Deus vivo. Então, desde o início, Elias não está apenas enfrentando um erro privado de devoção. Ele está sendo lançado numa guerra espiritual e teológica em escala nacional. Esse tipo de ministério cobra um preço, porque ser profeta num tempo de idolatria não é simplesmente ensinar verdades espirituais num ambiente neutro. É carregar sobre si o peso de falar contra o pecado quando o pecado foi normalizado. É confrontar reis, desmontar mentiras religiosas, sustentar uma palavra de juízo e continuar firme quando quase toda a estrutura da nação parece caminhar em outra direção. Elias não surge em dias tranquilos. Ele surge em dias de crise. E homens levantados por Deus em tempos assim geralmente não vivem sob conforto emocional constante. Eles andam debaixo de pressão, oposição e desgaste. Quando a narrativa avança para o Monte Carmelo, essa tensão alcança um dos seus pontos mais altos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 20 e 1 a 24, nos mostra Elias diante do povo, chamando Israel para uma decisão que já não podia mais ser adiada. Ele se aproxima do povo e pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu. Essa pergunta é uma das mais penetrantes de todo o episódio, porque o problema de Israel não era apenas trocar completamente o Senhor por Baal em termos formais. O povo estava dividido, oscilando, tentando manter um pé em cada lado, vivendo uma espiritualidade instável, conveniente, sem fidelidade integral. Elias não aceita esse meio termo. Ele exige uma resposta clara. O Senhor não disputa o coração humano para ser apenas uma opção ao lado de outras. O silêncio do povo naquela hora é muito revelador. O texto diz que o povo nada lhe respondeu. Esse silêncio não é neutro. Ele mostra a confusão espiritual de uma nação que já não sabe mais responder prontamente à verdade. A idolatria não apenas muda rituais, ela embaralha a consciência. E então Elias propõe o teste que tornaria público o que já era verdadeiro desde sempre. 2 novilhos seriam preparados. Os profetas de Baal clamariam ao seu Deus. Elias invocaria o nome do Senhor. O Deus que respondesse por fogo, esse seria Deus. O povo aprova a proposta.
E nesse momento o Carmelo deixa de ser apenas um monte, ele se torna palco de um confronto entre verdade e mentira, entre fidelidade e apostasia, entre o Senhor e o vazio dos ídolos. O que se segue é uma cena carregada de tensão. Os profetas de Baal clamam desde a manhã até o meio-dia, gritam, saltam junto ao altar, multiplicam seus gestos, aumentam o volume da religiosidade. Mas nada acontece. Nenhuma voz, nenhuma resposta, nenhuma atenção. O texto bíblico faz questão de mostrar o fracasso completo do ídolo, porque o ídolo sempre exige muito e entrega nada. Já Elias, quando chega a sua vez, não aposta em espetáculo humano. Ele repara o altar do Senhor que estava em ruínas. Esse detalhe é profundamente simbólico. Antes do fogo cair, o altar precisa ser restaurado. Antes da manifestação pública do poder divino, há um retorno ao lugar da aliança. Então Elias ora, e a oração registrada em 1º livro dos Reis, capítulo 18, versículos 36 a 39, é simples, reverente e centrada em Deus. Ele clama, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Essa oração revela o centro do ministério de Elias. Ele não está buscando glória própria, não quer vencer uma disputa de reputação, quer que o povo saiba quem é Deus, quer que o coração deles volte. Quer que fique claro que tudo foi feito segundo a palavra do Senhor. E então o fogo cai. Cai consumindo o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambe a água que estava no rego. A resposta divina não é parcial, é total. O Senhor responde de forma tão clara que não sobra espaço para dúvida honesta. O povo vê e se prostra com o rosto em terra, dizendo, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus, é o auge da narrativa. Depois de seca, confronto, resistência, silêncio e batalha espiritual, chega o momento da manifestação pública do poder de Deus. E naquele instante pareceria natural pensar que agora tudo mudaria rapidamente. Afinal, o fogo caiu, o povo reconheceu. A verdade foi exposta diante de todos. Mas é justamente aqui que precisamos ler a história com mais profundidade, porque do lado de fora, o Carmelo parece o ponto final de uma grande crise. Só que do lado de dentro, para Elias, essa vitória veio depois de uma sequência longa de tensão acumulada. Ele havia carregado a palavra de juízo, havia enfrentado um rei perverso, havia permanecido firme num ambiente hostil, havia sustentado sozinho, ao menos em aparência, o peso de um confronto nacional entre o Senhor e Baal. Havia orado, resistido e se exposto publicamente num dos momentos mais perigosos de sua vida. O fogo no Carmelo é uma vitória real, gloriosa e incontestável. Mas vitórias assim também podem ser emocionalmente exaustivas. O texto ainda não descreve esse esgotamento aqui, mas já está preparando o terreno para ele. Esse é o ponto que não pode ser perdido. O deserto de Elias não será compreendido corretamente se for lido como uma queda repentina sem história anterior. Primeiro vem o cenário de apostasia, depois vem o peso do ministério profético, depois vem o confronto com o rei, com a cultura idólatra, com os falsos profetas e com a indecisão do povo. Depois vem o clímax do Carmelo. Só então virá o colapso interior do profeta. Isso significa que sua crise não nasce do nada. Ela vem depois de muito combate, muita pressão e muito desgaste. Às vezes, o momento mais escuro não chega antes da batalha, mas depois dela. Não no início da tensão, mas depois do auge. Não quando ainda se está correndo, mas quando o corpo e a alma começam a sentir o peso de tudo o que foi carregado. Por isso, este começo da jornada de Elias precisa ser visto com reverência e honestidade. O profeta é fiel, o profeta é corajoso, o profeta é usado por Deus de maneira extraordinária, mas ele continua sendo homem, e a Bíblia não constrói seus servos como figuras de bronze que nunca sentem o custo da obediência.
Ao contrário, ela nos mostra a glória do agir de Deus e, ao mesmo tempo, a realidade da fraqueza humana. Elias viu o fogo cair do céu, mas isso não significava que ele estava imune ao esgotamento que viria logo depois. E essa é uma das razões pelas quais essa história fala tão profundamente com a vida real de quem ama a Deus. Grandes momentos espirituais não anulam automaticamente a vulnerabilidade humana. O Carmelo, então, não é apenas o cenário de uma grande vitória. É também o cenário que antecede a grande queda emocional do profeta. E isso não diminui a glória do que Deus fez ali. Pelo contrário, isso mostra que a fidelidade de Deus permanece verdadeira mesmo quando o homem, depois da batalha, descobre o quanto está cansado. A resposta do céu tinha sido clara. O fogo caiu. O povo se prostrou. O nome do Senhor foi exaltado no Monte Carmelo. Aos olhos humanos, aquele deveria ser o início de uma grande mudança. Depois de uma manifestação tão poderosa, seria natural imaginar que Elias entraria num tempo de descanso, de alívio, talvez até de triunfo espiritual. Mas a Bíblia não conta a história do jeito que a imaginação humana gostaria. Logo depois da grande vitória, ela nos conduz à grande queda interior do profeta. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4, abre essa nova cena de forma seca, rápida e pesada. Acabe conta a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel manda um mensageiro a Elias com uma ameaça direta. Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. O texto é curto, mas o impacto é enorme. A rainha não está apenas irritada, ela está jurando vingança. E Elias, que havia acabado de enfrentar publicamente centenas de profetas de Baal, agora se vê atingido por uma palavra que cai sobre ele com peso devastador. Esse detalhe precisa ser levado a sério. Não porque Jezabel fosse mais poderosa do que Deus. Não porque a ameaça dela anulasse a vitória do Carmelo, mas porque a Escritura quer nos mostrar que homens de Deus podem sim chegar a momentos em que o peso da pressão finalmente os alcança. Elias não era um profeta artificial, feito de pedra, incapaz de sentir o custo da luta. Ele vinha de uma sequência longa de confronto, zelo, perigo, exposição pública e desgaste acumulado. E agora, depois do clímax, a ameaça de Jezabel funciona como a gota que transborda o cálice. O texto diz: vendo ele isso, levantou-se e, para escapar com vida, se foi. A fuga de Elias não é enfeitada. A Bíblia não tenta suavizar o fato. O homem que desafiou Acabe, que confrontou os profetas de Baal, que orou e viu o fogo cair do céu, agora foge. Vai para Berseba, que pertence a Judá, e deixa ali o seu moço. A narrativa vai estreitando o quadro. Elias se afasta, sai do centro da batalha, desce para o sul, e então deixa o moço. Esse detalhe é importante, porque mostra que sua crise não é apenas externa. Ela começa a se tornar também isolamento. O profeta não está apenas se retirando do perigo, está se afastando da companhia humana. Depois disso, o texto aprofunda ainda mais a cena. Ele mesmo caminha um dia inteiro pelo deserto. Agora já não há monte cheio de povo, já não há altar diante da nação, já não há clamor público. Há apenas um homem cansado, andando sozinho, atravessando o vazio, aquele que pouco antes estava no centro de uma disputa nacional entre o Senhor e Baal, agora está sozinho no deserto. A Bíblia faz esse contraste de propósito, porque ela quer que sintamos o peso humano da cena. A vitória pública ficou para trás. Agora só restam poeira, silêncio, exaustão e um coração colapsando por dentro. Então Elias se assenta debaixo de um zimbro e ali pronuncia uma das falas mais dolorosas de toda a sua história. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Essa frase precisa ser ouvida sem pressa. Ela não é apenas uma expressão de cansaço comum. Ela revela esgotamento profundo, revela uma percepção de limite total, revela um homem que já não consegue seguir. O basta de Elias não é teatral.
É o grito de alguém que chegou ao fim das próprias forças. E quando ele pede que Deus tome sua alma, a Escritura nos mostra sem filtros que um servo fiel pode chegar a um ponto de dor tão grande que já não deseja continuar vivendo. Aqui é preciso ter muito cuidado e muita honestidade bíblica. O texto mostra medo, exaustão, abatimento severo, desejo de desistir e vontade de morrer. Tudo isso está realmente na passagem. Mas o texto não usa linguagem médica moderna. Ele não chama isso de depressão clínica, porque essa não é a linguagem de primeiro livro dos reis. Portanto, o mais fiel é dizer que Elias entra num estado profundo de colapso interior, de esgotamento físico, emocional e espiritual. Há quem tente ler esse texto apenas como covardia momentânea. Isso é pouco. Há quem tente transformá-lo automaticamente num diagnóstico moderno fechado. Isso também vai além do que o texto afirma. O mais seguro e bíblico é reconhecer a gravidade do abatimento sem impor ao relato uma terminologia que ele próprio não escolhe. E o próprio conjunto das Escrituras nos ajuda a perceber que esse tipo de angústia não é estranho ao povo de Deus. O livro dos Salmos, por exemplo, nos permite ouvir a alma abatida falando diante do Senhor com impressionante honestidade. No Salmo 42, versículo 5, o salmista pergunta a si mesmo: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Essa pergunta não é superficial. Ela mostra que a vida com Deus não é descrita na Bíblia como uma linha sem vales, sem noites e sem momentos de perturbação interior. O homem de Deus pode sim conhecer abatimento real. Pode sentir dentro de si uma desordem que o aflige. A diferença é que a Escritura não esconde essa realidade, ela a traz para dentro da conversa com Deus. O mesmo acontece em Jó. Em Jó capítulo 3, versículos 20 a 22, depois de entrar em sofrimento extremo, ele pergunta por que se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem. Jó fala de gente que se alegraria sobremaneira se encontrasse a sepultura. Essas palavras não são pequenas. Elas mostram que a Bíblia conhece a linguagem da dor intensa, da exaustão existencial, do desejo de não continuar. Isso não quer dizer que toda experiência de sofrimento seja idêntica. Jó não é Elias, e Elias não é o salmista, mas o ponto é claro. A Escritura não retrata seus servos como pessoas incapazes de chegar a estados profundos de angústia. Até mesmo o apóstolo Paulo, em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, fala de uma tribulação tão pesada que ele e seus companheiros foram sobremaneira agravados, mais do que podiam suportar, de modo tal que até da vida desesperaram. Isso não é linguagem de conforto superficial, é a linguagem de homens que chegaram ao limite. Mais uma vez, não estamos dizendo que Paulo viveu exatamente a mesma experiência de Elias. Estamos dizendo que a Bíblia reconhece algo muito importante. Servos fiéis de Deus podem passar por momentos em que a dor, a pressão e o esgotamento atingem níveis profundos. Isso nos impede de ler primeiro livro dos Reis, capítulo 19, com dureza simplista. Às vezes, alguém olha para Elias e pensa apenas: como pode um homem que viu o fogo cair do céu fugir assim? Mas essa pergunta, embora compreensível, ainda não ouviu a história toda. Elias não está saindo de um dia comum. Ele vem de um longo período de confronto espiritual. Vem de dias de seca, tensão, oposição e exposição. Vem do Carmelo. Vem do peso de carregar sozinho, ao menos aparentemente, a fidelidade ao Senhor numa nação dividida. A ameaça de Jezabel não cria do nada o seu colapso. Ela atinge um homem já muito pressionado, já muito exigido, já muito cansado. Também é importante perceber que Elias, nesse momento, não está pensando com clareza plena. Sua fala mostra distorção de percepção, cansaço extremo e sensação de fracasso. Quando ele diz: "Não sou melhor do que meus pais", parece estar olhando para si mesmo como alguém que não conseguiu produzir a mudança esperada. O Carmelo aconteceu, o fogo caiu, o povo viu, mas Jezabel continua ameaçando,
A apostasia ainda não foi varrida, e Elias parece afundar numa espécie de desilusão esmagadora. Ele talvez esperasse uma transformação mais imediata, uma virada mais decisiva, um fim mais claro da idolatria. Mas a história continuava dura. E no esgotamento, o coração humano tende a interpretar tudo pela lente da fadiga. A Bíblia não esconde nada disso. Não esconde o medo, não esconde a fuga, não esconde a solidão, não esconde o pedido de morte. Isso é de uma beleza severa e verdadeira, porque um texto inventado por homens para idealizar seus heróis talvez jamais retratasse um grande profeta assim. Mas a Escritura não precisa proteger a reputação dos seus servos com maquiagem. Ela pode mostrar Elias no auge da vitória e logo depois debaixo do zimbro, desejando morrer. E justamente por isso o relato é tão poderoso, porque ele fala com honestidade ao coração humano. Ele mostra que a crise pode chegar até depois do triunfo. Mostra que o cansaço pode atingir até quem foi extraordinariamente usado por Deus. Mostra que o abatimento não é prova automática de falta de fé total, mas pode ser o colapso de alguém que carregou peso demais por tempo demais. Ao mesmo tempo, a Bíblia também não trata esse estado como algo normal a ser celebrado. Elias não está bem. Seu abatimento é real e grave. Seu pedido de morte não deve ser romantizado. O texto não apresenta essa cena como ideal espiritual. Ele a apresenta como crise, como limite, como colapso. E isso também é importante, porque fidelidade bíblica não é negar a dor, mas também não é chamar a dor de plenitude. Elias chegou a um ponto sério, e a história agora precisa nos mostrar o que ele já não pode fazer por si mesmo, o modo como Deus se aproxima quando um de seus servos não consegue mais continuar. Debaixo do zimbro, Elias não faz uma oração de triunfo, não faz uma confissão de força, não apresenta um plano para sair daquela situação. Ele pede para morrer. Depois disso, o texto diz que ele se deita e dorme. E é exatamente aqui que a narrativa toma um rumo profundamente revelador sobre o coração de Deus. Porque o Senhor não responde ao profeta abatido com uma repreensão imediata. Não começa cobrando dele coragem. Não começa exigindo explicações. Deus começa com cuidado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 5 a 8, mostra que, enquanto Elias dormia debaixo do zimbro, um anjo o tocou e lhe disse: "Levanta-te e come." A cena é simples, mas cheia de ternura. O profeta está no chão, está esgotado, está no limite. E Deus não entra esmagando um homem que já está quebrado, ele entra sustentando. Elias olha, e junto à sua cabeceira está um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Então ele come, bebe e torna a deitar-se. Esse detalhe é muito importante, porque a Bíblia poderia ter resumido a cena e seguido logo para a próxima etapa. Mas o texto faz questão de mostrar o cuidado concreto de Deus com o corpo de Elias. Há toque, há alimento, há água, há pausa, há sono. O Senhor sabe exatamente o estado do seu servo. E antes de tratar a percepção espiritual de Elias, antes de corrigi-lo, antes de recolocá-lo no caminho da missão, Deus começa tratando sua exaustão mais básica. Isso já nos diz muito. O Senhor não vê Elias apenas como um profeta que precisa voltar a funcionar. Ele o vê como um homem cansado que precisa ser sustentado. Depois, o anjo do Senhor volta segunda vez, toca nele novamente e diz: "Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo." Mais uma vez, Deus respeita o processo. Elias ainda não está em condição de seguir. E o Senhor não o empurra adiante sem antes fortalecê-lo. Há aqui uma paciência divina que precisa ser contemplada com atenção. Deus sabe que existe hora para confronto, hora para direção e hora para descanso. E naquele momento, o primeiro movimento da graça não é uma cobrança, mas provisão. Isso impede uma leitura moralista da crise de Elias. Às vezes, quando alguém lê esse capítulo rapidamente, pode cair na tentação de pensar que o profeta só precisava reagir, se levantar e parar de sentir o que estava sentindo.
Mas a própria narrativa mostra que Deus não tratou a situação assim. O Senhor não ignorou o esgotamento físico do seu servo. Ao contrário, fez dele parte do cuidado restaurador. O corpo de Elias importava, seu cansaço importava, sua necessidade de parar importava. A Bíblia não opõe espiritualidade verdadeira ao reconhecimento dos limites humanos. Aqui, o próprio Deus honra essa realidade. Esse padrão aparece em outros lugares das Escrituras. O Salmo 103, versículos 13 e 14, diz que, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Essa não é uma verdade abstrata. Ela ganha forma na cena de Elias. Deus conhece a estrutura do homem que está deitado no deserto. Ele sabe que Elias não é apenas coragem profética, é também fraqueza, desgaste, limite. E é por isso que sua compaixão não é teórica. Ela se transforma em pão, água, descanso e tempo. O próprio ministério de Jesus confirma esse princípio. Em Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, quando os discípulos estão exaustos pela intensidade do trabalho, ele diz: "Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto." E em Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, o chamado de Cristo é dirigido justamente aos cansados e sobrecarregados. "Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Isso não significa que todo cansaço seja resolvido da mesma forma, nem que a restauração se limite ao descanso físico, mas significa que Deus não despreza a fragilidade humana. Ele não trata o servo como máquina, trata como filho, como homem, como criatura necessitada de sustento. Por isso esse momento com Elias é tão precioso. O profeta ainda não ouviu a explicação completa de sua crise, ainda não teve sua visão corrigida, ainda não recebeu nova direção, mas já está sendo amado por Deus no meio do seu colapso. O Senhor começa cuidando daquilo que Elias já não consegue fazer por si mesmo. E isso nos ensina que muitas vezes a restauração divina começa de forma mais humilde do que imaginamos. Começa com repouso, começa com sustento, começa com a mão de Deus preservando a vida antes de reorganizar a caminhada. Depois de comer e beber, Elias se levanta fortalecido por aquela comida e caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O cuidado não era o fim do processo, era a preparação para uma etapa mais profunda. Deus não apenas alivia o profeta, Deus o fortalece para o encontro que ainda viria. Depois de sustentar Elias no seu esgotamento, o Senhor o conduz a um lugar onde o tratamento não alcançará apenas o corpo cansado, mas também a alma ferida e a percepção espiritual do profeta. Fortalecido pela comida que o Senhor lhe deu, Elias se levanta e caminha 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. A narrativa desacelera e, com isso, nos faz perceber que a restauração do profeta não será instantânea nem superficial. Deus já começou a tratá-lo com cuidado no deserto, mas agora o conduz a um lugar de encontro mais profundo. O Senhor não quer apenas manter Elias vivo, quer trazê-lo de volta à sua presença de modo real, reorganizando por dentro aquilo que o medo, a exaustão e a solidão tinham desordenado. Horebe não é um cenário qualquer. Esse monte carrega um peso enorme na história bíblica. É o lugar onde a aliança foi marcada de forma poderosa. Em Êxodo capítulo 19, versículos 18 a 20, o Monte Sinai, também chamado Horebe, aparece envolto em fumaça, tremor e fogo, enquanto o Senhor desce sobre ele. É ali que Israel aprende que Deus não é uma ideia vaga, mas o Deus vivo que se revela, fala e estabelece sua aliança com o seu povo. Mais adiante, em Êxodo capítulo 33, versículos 21 a 23, esse mesmo cenário volta a ser lugar de manifestação, quando Moisés é posto na fenda da rocha e experimenta algo da glória do Senhor. Então, quando Elias caminha até Horebe, a Bíblia não está apenas descrevendo o deslocamento geográfico. Está nos mostrando que Deus leva o profeta a um lugar carregado de memória, revelação e aliança. Esse detalhe importa muito,
porque o coração cansado tende a interpretar tudo apenas a partir da dor presente. Elias fugiu da ameaça de Jezabel, entrou no deserto, pediu para morrer e foi sustentado por Deus em sua fraqueza. Mas agora ele precisa ser levado além do alívio imediato. Precisa reencontrar-se com o Deus da aliança. Precisa sair do estreitamento da sua própria angústia e ser recolocado diante da presença santa daquele que conduz a história do seu povo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, ajuda a entender esse movimento quando diz que o Senhor guiou Israel pelo deserto para humilhá-lo, prová-lo e fazer conhecido o que estava no coração. Em Elias, o deserto não é apenas lugar de fuga, torna-se também caminho para um reencontro em que o coração será exposto diante de Deus. Quando Elias chega a Horebe, entra numa caverna e passa ali a noite. E então vem a palavra do Senhor: "Que fazes aqui, Elias?" Essa pergunta não brota de falta de informação. Deus sabe onde Elias está, sabe por que ele fugiu, sabe o que aconteceu no Carmelo, a ameaça de Jezabel, o colapso no deserto e a longa caminhada até o monte. A pergunta é outra coisa. É uma convocação. É Deus puxando o profeta para fora do torpor interior e chamando-o a verbalizar o que está dentro dele. É uma pergunta que revela, não porque Deus precise de dados, mas porque Elias precisa encarar o próprio estado diante do Senhor. A resposta do profeta mostra um coração ainda tomado pelo peso da crise. Elias diz que tem sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os altares, mataram os profetas à espada, e só ele ficou, e agora procuram tirar-lhe a vida. Há verdade no que ele diz. Israel realmente estava em apostasia. A aliança havia sido desprezada. Os profetas tinham sido perseguidos. A própria vida de Elias estava em risco. O texto não trata essas percepções como pura fantasia, mas a fala de Elias também mostra um coração comprimido pela dor, enxergando a realidade a partir da pressão que sente. Ele fala como alguém esmagado pelo peso da missão, pela hostilidade do ambiente e pela sensação de estar sozinho demais. É por isso que Horebe se torna mais do que abrigo. Torna-se lugar de confronto e realinhamento. Deus não trouxe Elias até ali apenas para consolá-lo em silêncio, mas para fazer com que ele exponha sua leitura da situação e, a partir disso, seja tratado mais profundamente. Há momentos em que o servo cansado precisa de pão e água. E há momentos em que precisa ser posto novamente diante da voz de Deus, para que sua percepção seja tocada pela verdade divina. O Senhor já havia cuidado do corpo de Elias. Agora começa a tocar seu coração, sua leitura da história e sua compreensão do próprio lugar dentro do plano de Deus. Horebe, então reúne tudo isso: memória da aliança, santidade da presença, revelação divina e exposição do coração. Elias não está sendo punido por ter fugido até ali. Está sendo chamado de volta. Deus o leva justamente ao monte onde a história de Israel havia sido marcada pela voz do Senhor, para mostrar que a restauração do profeta não terminaria no descanso físico. Ela precisaria passar pelo reencontro com o Deus que fala, confronta e reorganiza o interior do homem. E é nesse lugar de encontro que Deus começa a mostrar a Elias que sua presença nem sempre se manifesta da forma que um coração cansado imagina ou espera. Então o Senhor manda Elias sair e pôr-se neste monte perante a sua face. A cena, a partir daí, é uma das mais conhecidas de toda a história do profeta, mas também uma das mais mal entendidas quando é lida depressa ou de forma mística demais. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13, descreve a passagem de um grande e forte vento, tão impetuoso que fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Depois vem um terremoto, depois um fogo. Mas o texto insiste, de modo repetido, em algo que não pode ser ignorado. O Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Essa repetição é importante porque obriga o leitor a prestar atenção. Deus está ensinando Elias:
O profeta está em Horebe, o Monte da Aliança, lugar marcado na memória de Israel por manifestações poderosas da presença divina. Em Êxodo, o monte tremeu, fumegou e foi envolvido por sinais grandiosos. Elias conhece essa história. Ele também acaba de sair do Carmelo, onde viu o fogo cair do céu em resposta à sua oração. Então, quando vento, terremoto e fogo passam diante dele, tudo parece preparar o coração para uma nova manifestação avassaladora. Mas dessa vez, Deus escolhe outro caminho. Depois do fogo, vem o som de um cicio tranquilo e suave, uma voz calma, mansa, delicada. E quando Elias a ouve, cobre o rosto com a capa, sai e se põe à entrada da caverna. Essa reação mostra que ele entende que agora está, de fato, diante da presença reveladora do Senhor. O profeta não se moveu com o vento, não saiu com um terremoto, não respondeu ao fogo, mas aquela voz suave, ele responde com reverência. O homem que foi sustentado no deserto e conduzido até Horebe agora, começa a ser tratado num nível mais profundo. Deus não está apenas cuidando de sua exaustão, está corrigindo sua percepção. Aqui é preciso tomar cuidado com uma leitura rasa desse texto. Essa passagem não ensina que Deus nunca age no extraordinário, como se o Senhor rejeitasse toda manifestação poderosa e só pudesse ser encontrado em experiências suaves ou silenciosas. A própria Bíblia desmente isso. O mesmo Deus que fala em voz mansa aqui é o Deus que respondeu com fogo no Carmelo, que fez o Sinai tremer, que abriu o mar, que manifestou sua glória de maneiras tremendas ao longo das Escrituras. O ponto, portanto, não é negar o agir extraordinário de Deus. O ponto é que, naquele momento específico, Elias precisava ser tratado não por uma nova explosão de poder visível, mas por uma palavra precisa, serena e penetrante que alcançasse sua alma cansada. Isso muda tudo, porque um coração esgotado muitas vezes começa a associar a presença de Deus apenas a certos sinais, a certos picos, a certos momentos de força extraordinária. Elias havia acabado de viver o Carmelo. Havia visto o Senhor agir publicamente com poder incontestável. Mas agora, em Horebe, Deus mostra ao profeta que sua presença não está presa ao modo como ele talvez esperasse reencontrá-la. O Senhor continua sendo o Deus do fogo, do tremor e do juízo. Mas também é o Deus que fala ao coração abatido com firmeza serena, sem barulho, sem espetáculo, sem repetir o Carmelo. Isso se conecta com outras partes da Escritura. Isaías capítulo 30, versículo 15, diz: "Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força." O Salmo 46, versículo 10, declara: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, Jesus diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Em todos esses textos, a ênfase não está em um Deus distante ou fraco, mas em um Deus que se faz conhecido por sua palavra e que conduz seu povo não apenas por manifestações esmagadoras, mas pelo relacionamento de escuta, confiança e reconhecimento da sua voz. Elias precisava disso, precisava reaprender a ouvir, precisava ser desacelerado por dentro, precisava perceber que a presença de Deus não havia desaparecido só porque a história não tinha tomado o rumo que ele imaginava depois do Carmelo. O Senhor não abandonou o profeta. O Senhor o trouxe até Horebe justamente para fazê-lo sair da caverna ao som de sua voz. A alma cansada de Elias estava sendo tratada não apenas com descanso físico, mas com revelação espiritual. Deus estava ajustando os sentidos do profeta para que ele deixasse de procurar apenas o impacto exterior e voltasse a ser guiado pela palavra do Senhor. Isso também fala profundamente ao coração humano, porque em tempos de cansaço é comum a pessoa pensar que Deus só está presente se algo muito impressionante acontecer, se o fogo cair de novo, se o monte tremer, se o céu se abrir de forma visível. Mas a história de Elias ensina que, às vezes, o cuidado mais profundo de Deus vem em forma de palavra serena, precisa e pessoal. Não porque essa palavra seja fraca,
mas justamente porque ela é forte o suficiente para alcançar lugares do coração que o barulho não alcança. O Deus do sussurro não é um Deus menor. É o mesmo Senhor soberano que governa céus e terra, mas que naquele momento escolhe restaurar o seu servo não pelo espetáculo, e sim pela intimidade da voz. Elias precisava aprender isso, e ao aprender, começava a ser curado de uma leitura espiritual estreita, que poderia aprisioná-lo à expectativa de ver Deus agir sempre do mesmo modo. O Senhor é livre para se revelar como quer, e o servo fiel precisa reaprender a ouvi-lo segundo a forma como ele decide falar. Mas a voz de Deus não apenas consola Elias, ela também vai confrontar uma leitura distorcida que o profeta ainda carregava sobre si mesmo, sobre o povo e sobre a própria situação que estava vivendo. Depois de ouvir a voz mansa e delicada, Elias torna a responder ao Senhor. E sua resposta, em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículos 14 a 18, mostra que o coração do profeta ainda está preso à mesma leitura estreita da realidade. Ele repete quase as mesmas palavras de antes. Tem sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a aliança, derribaram os altares, mataram os profetas à espada, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Há sinceridade nessa fala. Elias não está inventando uma dor falsa. Ele realmente foi perseguido. A apostasia era real. A ameaça contra sua vida era concreta. Mas a resposta de Deus vai mostrar que a sinceridade de uma sensação não significa que ela represente toda a realidade. O ponto mais forte da fala de Elias está naquela expressão, só eu fiquei. Esse é o retrato de uma alma esmagada pelo peso da missão e pelo cansaço acumulado. O profeta não vê mais ninguém. Na sua percepção, tudo ao redor desmoronou. A aliança foi traída, os altares foram derrubados, os profetas foram mortos, e ele se enxerga como o último homem de pé numa terra tomada pela ruína. O problema é que a dor, quando domina o olhar, pode estreitar profundamente a percepção. O coração cansado começa a enxergar apenas aquilo que confirma seu abatimento. E nesse estado, mesmo fatos reais podem ser organizados de maneira distorcida dentro da mente. A Bíblia já mostrou antes que a situação de Israel era gravíssima. Também já mostrou que Elias tinha zelo verdadeiro. Mas a própria narrativa havia deixado pistas de que ele não estava, de fato, tão sozinho quanto imaginava. Em 1º livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13, Obadias já havia contado a Elias que escondera 100 profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 noutra, sustentando-os com pão e água. Ou seja, mesmo antes de Horebe, já havia evidência de que Deus preservava gente fiel em meio à corrupção nacional. Elias, porém, fala como se nada disso existisse. A dor estreitou seu horizonte. Seu coração passou a interpretar tudo a partir da ameaça, do peso e da sensação de falência total. É exatamente nesse ponto que a resposta divina corrige o profeta. Deus não nega a crise de Israel, não relativiza a perversidade de Jezabel, não trata a idolatria como algo pequeno, mas também não permite que Elias transforme seu sofrimento numa leitura absoluta da história. O Senhor declara que ainda deixara em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. A resposta é firme. Elias não era o único fiel. A história de Deus não dependia exclusivamente da percepção dele. O remanescente existia, mesmo que o profeta, no seu abatimento, já não conseguisse vê-lo. Essa correção é profundamente importante, porque ela mostra que Deus trata não apenas a dor do servo, mas também as conclusões erradas que a dor produz. O profeta estava cansado, ameaçado e sobrecarregado, mas também estava interpretando a realidade de maneira estreitada. Ele achava que tudo tinha acabado. Deus mostra que não. Ele pensava que a fidelidade havia sido extinta da terra. Deus mostra que não. Elias via ruína total. Deus revela preservação silenciosa. Isso não apaga o sofrimento do profeta, mas coloca sua experiência dentro de uma moldura maior. A história continua sendo governada pelo Senhor.
e nem tudo que Elias sente corresponde a tudo que Deus está fazendo. Esse princípio atravessa outras partes das Escrituras. No Salmo 77, versículos 7 a 10, o salmista chega a perguntar se o Senhor rejeitaria para sempre, se não tornaria a ser propício, se cessara perpetuamente a sua benignidade, se caducara a promessa, se Deus se esquecera de ser gracioso. Essas perguntas mostram que o coração, quando pressionado, pode interpretar a situação de forma desesperadora. Mas o próprio Salmo segue em direção à lembrança dos feitos de Deus como correção dessa percepção ferida. O sentimento é real, mas não é soberano. A sensação pesa, mas não define a verdade final. É exatamente isso que o Senhor faz com Elias. Ele não humilha o profeta por estar abatido, corrige-o. Não o destrói por pensar mal, reorienta-o. O Deus que deu pão e água agora dá verdade. E a verdade é esta: você não está sozinho como imagina. Ainda há gente que não dobrou os joelhos. Ainda há história além do seu campo de visão. Ainda há fidelidade preservada pela minha mão. Isso é essencial para a restauração do profeta, porque o isolamento absoluto é uma das formas mais pesadas de sofrimento. Quando alguém passa a enxergar a si mesmo como o último, o único, o esquecido, o cercado por ruínas sem resto, o coração se afunda ainda mais. Deus, então, quebra essa ilusão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículos 2 a 5, retoma exatamente essa cena para explicar a lógica do remanescente. Ele lembra a queixa de Elias contra Israel e a resposta divina sobre os 7.000. E então conclui que, no tempo presente, também ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Isso mostra que a palavra de Horebe não foi apenas um consolo momentâneo para Elias. Ela expressava um padrão do agir de Deus. O Senhor preserva remanescente, mesmo quando a apostasia parece esmagadora, mesmo quando a fidelidade parece invisível, Deus continua guardando gente para si. A história nunca fica entregue apenas ao que os olhos humanos conseguem medir. Esse ponto acrescenta algo decisivo ao tratamento da alma cansada. Deus não apenas sustenta fisicamente, não apenas se revela de forma serena, mas também alarga a visão do profeta. Elias precisava voltar a enxergar que o Senhor ainda estava operando para além do seu campo imediato de dor. A correção da solidão absoluta faz parte da cura. E isso também vale em sentido mais amplo. O coração abatido tende a construir narrativas totais a partir da sua própria dor. Deus responde devolvendo proporção, verdade e perspectiva. Depois de corrigir a visão de Elias, o Senhor dá ao profeta algo essencial para a restauração completa: direção, continuidade e um caminho pelo qual ele precisará voltar a andar. Depois de corrigir a visão de Elias, Deus não o deixa parado na caverna. O tratamento do Senhor não termina no consolo, nem na revelação, nem na correção da percepção. Ele avança para algo decisivo: a reintegração do profeta ao caminho da obediência. Em 1º livro dos Reis, capítulo 19, versículos 15 a 21, o Senhor diz a Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Essa ordem já é, por si só, profundamente significativa. Deus não está tratando Elias como alguém acabado. Não está dizendo que sua crise o desqualificou definitivamente. Não está encerrando sua história no Horebe. Pelo contrário, Deus o manda voltar. O profeta que fugiu agora é chamado a retomar a caminhada. Essa volta não é vaga. Deus devolve direção concreta. Elias deve ungir Hazael rei sobre a Síria, Jeú rei sobre Israel e Eliseu para profeta em seu lugar. Isso mostra que o Senhor reinsere Elias no fluxo da história. O Deus que ouviu sua dor agora lhe devolve tarefa. O Deus que o sustentou no deserto agora o recoloca no centro de uma missão que ainda não terminou. Isso é essencial, porque a restauração bíblica não é apenas alívio emocional. Ela inclui reposicionamento diante do propósito de Deus. O Senhor não trata Elias como peça quebrada a ser descartada, mas como servo a ser restaurado e reconduzido. Há também algo maior acontecendo aqui. Ao mandar ungir Hazael e Jeú,
Deus mostra que continua governando não apenas a vida interior do profeta, mas também a história das nações e o futuro de Israel. Elias estava olhando sua situação como se tudo estivesse desmoronando, mas o Senhor revela que seu plano continua em movimento. Haverá juízo, haverá continuidade, haverá desdobramentos que Elias ainda não vê. Isso amplia novamente o horizonte do profeta. Sua crise não interrompeu o governo de Deus. O Senhor segue conduzindo a história com soberania, mesmo quando um de seus servos passa pelo limite. Entre essas ordens, porém, uma delas tem um peso especial, a chamada de Eliseu. Elias sai dali e encontra Eliseu lavrando com 12 juntas de bois diante de si. A cena é simples, quase silenciosa, mas cheia de significado. Elias lança sobre ele a sua capa, e esse gesto sinaliza chamado, sucessão, continuidade. Eliseu deixa os bois, corre após Elias e, depois de se despedir, segue o profeta e o serve. Em outras palavras, Deus não apenas mantém Elias em sua missão, Deus também já está preparando o que virá depois dele. Isso é muito importante, porque mostra que a obra do Senhor é maior do que o momento de um único homem, por mais importante que ele seja. Essa continuidade é confirmada mais adiante em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículos 9 a 14, quando Eliseu recebe a capa de Elias e segue adiante na obra profética. O ponto não é apenas sucessão ministerial. O ponto é que Deus não abandonou seu propósito nem quando Elias estava debaixo do zimbro, nem quando estava na caverna, nem quando precisou ser corrigido no Horebe. A história prossegue. O plano de Deus não se quebra por causa da crise do servo. E, ao mesmo tempo, o servo não é excluído do plano só porque passou por uma crise. Isso corrige uma ideia muito comum e muito dura, a de que um homem profundamente abatido foi necessariamente rejeitado por Deus. A história de Elias ensina o contrário. O Senhor não aprovou seu colapso como se ele fosse ideal, mas também não o tratou como desqualificação final. Deus cuidou, alimentou, revelou-se, corrigiu, ampliou sua visão e depois o recolocou no caminho. Há aqui uma graça firme, madura e santa. O Senhor não minimiza a dor, mas também não deixa o profeta estacionado nela. Esse princípio aparece em outros pontos das Escrituras. Em João capítulo 21, versículos 15 a 17, depois da queda de Pedro, Jesus não o descarta. Ele o confronta, restaura e o recoloca no pastoreio. E em carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo afirma que aquele que começou boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso não significa que toda crise tenha o mesmo formato, nem que todo servo será restaurado do mesmo modo, mas significa que o agir de Deus não é tão raso quanto os nossos julgamentos apressados. O Senhor sabe restaurar e recolocar em marcha aqueles que Ele mesmo chamou. Em Elias, isso aparece com clareza. O profeta saiu do Carmelo para o deserto, do deserto para Horebe, de Horebe de volta ao caminho. Não voltou porque se curou sozinho, voltou porque Deus o tratou em profundidade. E esse retorno não foi para uma existência sem propósito, mas para a obediência concreta. A restauração, portanto, não termina no descanso, ela amadurece na missão. O servo cansado é reerguido não apenas para sentir alívio, mas para andar novamente diante de Deus. Depois de acompanhar toda a jornada de Elias, resta agora responder o que essa história ensina ao cristão cansado de hoje. Depois de acompanhar toda essa jornada, fica claro que a história de Elias não foi registrada apenas para informar o que aconteceu com um profeta antigo. Ela foi preservada para ensinar o povo de Deus em todas as gerações. Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, afirma que essas coisas aconteceram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa. Isso significa que o caminho de Elias no deserto não deve ser lido como uma curiosidade isolada, mas como uma revelação viva sobre como Deus trata servos cansados, corações abatidos e vidas que chegaram ao limite. A progressão da história é muito importante.
Primeiro veio a pressão. Elias não caiu no deserto sem contexto. Antes disso houve idolatria nacional, confronto com Acabe, seca, peso profético, batalha espiritual e a tensão extrema do Carmelo. Depois veio a fuga. Em seguida, o abatimento, o pedido de morte, a solidão e o colapso interior. Então apareceu o cuidado de Deus com pão, água, toque e descanso. Depois veio o Horebe, a voz mansa, a correção da visão estreitada do profeta, a revelação de que ele não estava sozinho e, por fim, a missão retomada. Essa sequência é fundamental, porque ela nos impede de ler a crise de Elias de maneira simplista. O texto não mostra apenas dor, também não mostra apenas alívio, mostra tratamento divino completo. E aqui é preciso falar com equilíbrio. A Bíblia nos dá base sólida para dizer que Elias passou por medo, esgotamento profundo, abatimento real e vontade de desistir. O texto mostra isso de forma clara. Mas também é preciso respeitar os limites da própria narrativa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, não usa linguagem clínica moderna, nem nos autoriza a impor ao relato um diagnóstico técnico fechado. O mais fiel é reconhecer que a Escritura descreve um colapso intenso do profeta, sem fingir que foi algo leve e sem dizer mais do que o texto diz. Isso é importante porque o compromisso com a verdade bíblica exige tanto sensibilidade quanto precisão. Ao mesmo tempo, a história nos ensina algo muito consolador. Deus vê o cansado. O Senhor não ignorou Elias no deserto. Não tratou sua dor como frescura. Não respondeu com desprezo. Não esmagou um homem já quebrado. Deus começou com cuidado concreto. Isso já corrige muita dureza religiosa. Há momentos em que o servo de Deus não precisa, em primeiro lugar, de uma cobrança pesada, mas de sustento, compaixão e cuidado santo. O Senhor tratou Elias como homem inteiro. Cuidou do corpo, respeitou o limite, deu repouso e alimento. Isso não foi pouca coisa, foi parte da restauração. Mas Deus também não parou aí. O Senhor levou Elias a Horebe, falou com ele, corrigiu sua percepção e mostrou que sua leitura da realidade estava estreita demais. Elias achava que estava completamente sozinho. Deus mostrou que ainda havia 7.000. Elias estava olhando tudo a partir da dor. Deus o fez enxergar a história a partir da soberania divina. E isso também ensina muito. O coração cansado, muitas vezes, não sofre apenas pelo peso do que vive, mas também pelas conclusões erradas que passa a tirar sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o agir de Deus. Por isso, a restauração não envolve só alívio, envolve verdade. Deus consola, mas também corrige, sustenta, mas também realinha. E por fim, o Senhor não abandona Elias num estado permanente de paralisia. Ele o recoloca no caminho, dá direção, missão, continuidade. Isso mostra que Deus não restaura apenas para aliviar a dor momentânea, mas para reconduzir o servo à obediência. A crise de Elias não foi o fim da sua utilidade diante de Deus. Foi um ponto profundo da sua história em que o Senhor tratou sua fraqueza, sua visão e sua alma, para que ele continuasse andando debaixo da vontade divina. Tudo isso nos leva finalmente a Cristo, porque a jornada de Elias aponta para uma verdade que encontra sua plenitude em Jesus. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, o Senhor diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Isso é decisivo. O descanso final para o cansado não está apenas em reorganizar emoções, nem apenas em ganhar fôlego para mais uma etapa da jornada. O descanso final está em Cristo. É nele que a alma encontra repouso verdadeiro. É nele que o fardo é reinterpretado. É nele que o coração volta a respirar diante de Deus. A história de Elias, então, ensina ao cristão cansado de hoje que o abatimento não precisa ser negado para que a fé seja verdadeira. Ensina que a dor não significa automaticamente que Deus abandonou seu servo.
Ensina que o Senhor trata corpo e alma. Ensina que Ele corrige percepções distorcidas. Ensina que nem tudo acabou só porque o coração, em certo momento, sente como se tivesse acabado. E ensina que a restauração verdadeira nos conduz a depender mais profundamente de Deus, não menos. Se há uma grande lição ao final dessa jornada, é esta: o Deus que encontrou Elias no deserto continua sendo o Deus que vê, sustenta, fala, corrige e conduz. E em Jesus Cristo, Ele continua chamando os cansados para perto de si, não para condená-los, mas para lhes dar descanso, verdade e novo caminho. Assim chegamos ao fim da nossa jornada pela história de Elias no deserto. Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a transformar este momento em algo mais do que o fim de um vídeo. Comente aqui embaixo, não apenas por engajamento, mas como um testemunho sincero do que Deus falou ao seu coração. Escreva assim: eu entendi a mensagem de Elias. Deus ainda cuida de mim no meu deserto. Esse comentário não é apenas uma frase, é uma declaração de fé. É o reconhecimento de que o Deus que sustentou Elias continua vendo, ouvindo e tratando corações cansados ainda hoje. Ao longo dessa jornada, nós vimos que até um profeta fiel pode chegar ao limite, que até depois de grandes vitórias podem vir dias escuros, e que o Senhor não abandona seus servos no momento da exaustão. Ele trata, Ele sustenta, Ele corrige, Ele fala, Ele levanta de novo. E eu quero te perguntar, o que mais falou com você nessa história? Foi o fato de Elias ter chegado ao seu limite? Foi a forma como Deus começou com cuidado, dando descanso e alimento? Foi a voz mansa e delicada no Horebe? Foi a correção de que Elias não estava sozinho? Ou foi ver que Deus não descartou o profeta, mas o recolocou no caminho? Compartilhe nos comentários. Quando você testemunha, você fortalece sua fé e também ajuda outras pessoas que talvez estejam vivendo um deserto por dentro. Eu oro para que esta mensagem não termine aqui apenas como mais um conteúdo assistido, que ela se torne um marco de renovação na sua caminhada com Deus. Que, se você está cansado, o Senhor te fortaleça. Que, se você está abatido, o Senhor te sustente. Que, se sua visão está confusa, o Senhor fale com você. E que, se você pensou que sua história tinha acabado, Deus te mostre que Ele ainda é capaz de restaurar, corrigir e conduzir seus passos de novo. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não adie, não espere ter tudo resolvido para se aproximar dele. Venha como você está, cansado, ferido, confuso, sobrecarregado, do jeito que estiver. Jesus continua dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é o descanso para a alma. Ele é o Salvador que perdoa pecados, restaura o coração e dá novo começo para a vida. Se essa é a sua decisão hoje, diga com sinceridade: Jesus, eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. Cuida do meu coração cansado e me ensina a caminhar contigo. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E se você fez essa oração de coração, escreva aqui nos comentários: hoje eu entreguei minha vida a Jesus. Que o Senhor te abençoe, te sustente, te fortaleça e te conduza em verdade. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.